Salmo de número 32. Perdão, 31. Depois você mantém a sua Bíblia aberta no livro de Salmos, porque nós leremos alguns versos de outros capítulos. Salmo de número 31. Versículo 1 diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da sua justiça. Amém? Amém. Agora vá para o 32. Amém? Só mudar uma folhinha aí. Diz assim o verso 5. Finalmente confessei todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Amém? Você pode se assentar. Salmos é um livro com certeza muito especial da palavra de Deus, assim como toda a palavra do Senhor. E nesses dois salmos, nesse primeiro verso que nós lemos do capítulo 31, nós vemos o salmista falar da sua confiança, da sua segurança no Deus que realizava grandes maravilhas e que tinha grandes coisas a operar na sua vida. Mas logo mais à frente, no Salmo 32, nós vemos esse salmista começar a falar sobre a sua dificuldade, o problema que ele enfrentava devido ao pecado e à transgressão que ele cometera diante dos olhos do Senhor. Ele fala da felicidade que ele possuía de ter sido perdoado pelo Senhor. Mas o que é interessante é que nesses dois salmos há dois momentos distintos no discurso do salmista Davi e duas situações diferentes ele enfrenta. A segurança por ter a sua vida dirigida, pautada e, vamos dizer assim, guardada pelo Senhor, mas também o alívio, o refrigério que ele experimentara por ter também o seu pecado perdoado por Deus. Apesar de sua transgressão, ele alcançara a misericórdia do Senhor, no Salmo 32. E se você puder ir comigo mais à frente, no Salmo de número 51, ele diz algo muito interessante no verso 7 desse Salmo. Diz assim: Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade do quê? Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Lá no versículo 17, mais à frente, diz assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Sabe, uma das coisas que nós precisamos aprender acerca da graça do Senhor é que, de fato, Ele deseja e espera de nós que nós possamos buscar a santidade com toda a intensidade
e fervor do nosso coração. Que possamos buscar viver uma vida distante daquilo que o mundo coloca diante dos nossos olhos, diante da nossa caminhada diária. Uma vida que, de fato, possa revelar pureza e comprometimento com a causa do Senhor. E Ele guarda aqueles que dessa forma buscam a sua presença. Mas uma das coisas que nós aprendemos com Davi é que, por vezes, nós seremos desafiados, tentados, e em algumas dessas ocasiões nós erraremos, né? Nós falharemos nesse propósito. Mas nesses dois salmos que nós lemos por último, no 32 e no versículos que nós lemos do capítulo 51, nós vemos que, apesar da desobediência, Deus está disponível para nos tratar, nos aperfeiçoar e nos restaurar. Amém? Por vezes nós precisamos de restauração do Senhor. Por vezes nós precisamos de renovo da parte de Deus. Por vezes nós precisamos ser tratados e aperfeiçoados pelo nosso Pai. Mas há, vamos dizer assim, um ponto de partida para que tudo isso possa ocorrer. Há, vamos dizer assim, um aspecto fundamental, algo que não pode fugir dos nossos olhos, algo que precisa estar presente na nossa vida se desejamos de fato ser restaurados pelo Senhor, seja em função do pecado que cometemos, seja em função dos problemas que vivenciamos, do desânimo que por vezes bate a porta do nosso coração, enfim, há um ponto de partida para que toda a ação de Deus se faça presente em nossa vida. E nós podemos aprender isso com Davi. E talvez você olhe para esses dois salmos e não consiga identificar esse ponto de partida, esse X de toda a questão que nós estamos falando aqui nesse tempo. Mas no versículo 17, ele deixa muito claro algo especial que nós precisamos preservar na nossa vida: o quebrantamento. A um coração quebrantado e contrito, humilde e arrependido, Deus não rejeita. Agora, por vezes, nós não temos uma facilidade tão grande assim para desenvolver humildade e desenvolver ou alcançar um coração contrito. Porque, normalmente, quem fala acerca de ser humilde, lhe falta uma das maiores características dos humildes, né? Não se considerar dessa forma. Não é à toa que Provérbios vai falar que os tolos adornam a sabedoria, no entanto, os sábios não falam. Sabedoria é uma marca de humildade. E esse coração humilde e quebrantado é o desafio que nós temos na caminhada cristã ao longo de toda a nossa existência. E talvez uma das maiores características que nós podemos aprender com Davi: humildade e quebrantamento. Apesar da sua posição, apesar das vitórias alcançadas, apesar dos desafios pessoais, Davi aprendeu a desenvolver um coração quebrantado e contrito, humilde diante da presença do Senhor. E a nossa fé precisa estar depositada não na nossa capacidade, mas na ação de Deus. Não nas nossas, vamos dizer assim, habilidades, mas no poder, na graça do Senhor que opera em nossas vidas. E isso é resultado de um coração quebrantado e contrito. Por isso, eu quero pensar com você nessa noite sobre essa fé que vence pelo quebrantamento. Essa fé que nos leva a experimentar coisas grandiosas e sobrenaturais da parte do Senhor, através e por meio desse coração que é quebrantado pelo Senhor todos os dias e que se acha, de fato, dessa forma, pelo Espírito Santo de Deus no nosso tempo.
E, para tanto, eu quero ler mais um salmo com você nessa noite. E agora eu peço a você que vá no salmo de número 34 e mantenha a sua Bíblia aberta nesse salmo. Salmo de número 34. Amém? Ô misericórdia, vou aguardar, fiquem tranquilos. A partir do versículo 1 até o 3, louvarei, diz a palavra do Senhor. Louvarei o Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Não sei você, mas todos nós, ao longo da nossa vida, temos, na maioria das vezes, a tendência em glorificar e exaltar o nome do Senhor quando as bênçãos são alcançadas. Não é isso? 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, a gente canta isso, quando está tudo bem. Mas, normalmente, quando os problemas surgem, quando as dificuldades vêm, normalmente a gente não procura louvar, nem tampouco exaltar o Senhor com canções como essa. Sabe, normalmente a gente questiona, né? Normalmente a gente murmura quando as bênçãos se vão, quando as coisas fogem ao nosso controle. É como aquele torcedor que elogia muito o técnico do seu time quando as vitórias chegam. Mas quando são 2, 3 derrotas seguidas, ele logo pede para que o técnico seja despedido. Vocês são assim? Conhecem gente assim? Né? Geralmente, esse comportamento acaba sendo um reflexo na nossa vida espiritual também. E quando a gente olha para esse salmo, normalmente a gente pensa assim, Davi está louvando, exaltando, convocando a congregação a exaltar o nome do Senhor, porque ele estava vivendo grandes coisas, porque ele estava experimentando muitas bênçãos, mas pare e pensa comigo, esse texto está contando um episódio ou está sendo entoado e descrito esse louvor por Davi no meio de um contexto muito desafiador, porque a partir desse momento, Davi, depois de enfrentar Golias, derrotar o gigante, depois de derrotar o urso, o leão, depois de experimentar grandes vitórias e de ter sido ungido rei, ainda não ocupava a cadeira, mas ele já havia recebido unção. Depois de grandes coisas, Davi começa a viver um dos momentos mais desafiadores da vida dele. Porque esse salmo, ele é descrito, Davi compõe essa canção de exaltação ao nome do Senhor no meio de um contexto extremamente desafiador, porque ele começa a ser perseguido nesse tempo pelo rei Saul. Ele começa a enfrentar os desafios da perseguição imposta por Saul. E no primeiro momento, esse texto, ele está dentro do contexto de 1 Samuel, capítulo 21, quando ele foge da presença do rei, orientado pelo filho e amigo dele, o filho do rei e amigo dele, Jonatas. Ele foge da presença do rei, ele vai então à casa do profeta Aimeleque, e ali ele, então, diante daquele desafio da perseguição, ele se vê na necessidade de mentir para o grande homem de Deus, falando que ele estava cumprindo uma ordem do rei. Ele, então, come o pão da dedicação, porque ele e os seus companheiros estavam no meio de uma grande e intensa perseguição, de um desafio, e eles precisaram fugir no meio daquela realidade, sem espada, sem mantimento, sem nada. Ele, então, ali, ele precisa omitir aquela situação de perseguição, ele mente, falando que estava de acordo com aquela situação, cumprindo uma ordem do rei, e de fato, se formos avaliar, ele estava sendo leal ao rei, porque ele poderia, quem sabe, se opor e levantar uma grande oposição contra o rei, mas ali ele se alimenta daquele pão e começa a viver dias desafiadores, dias extremamente delicados. E o que é interessante
é que logo depois daquilo, ele se vê numa cidade distante, num reino que de alguma maneira oferecia risco a ele e seus companheiros, e para não ser visto, e para ter a sua vida poupada, ele finge louco. Quem aqui já fingiu ou já passou por uma situação semelhante, né? Às vezes a gente nem finge, às vezes a gente age, né, mesmo como louco, não é verdade? Ou não é? Né? Quando o nosso time vence, né? Ou quando algumas coisas muito especiais ou muito desafiadores surgem diante de nós. Às vezes a gente vê isso, mas o texto diz em 1 Samuel que Davi, ele se vê numa situação de tamanho risco que ele, de fato, finge doido. Ele começa a arranhar as paredes, os umbrais das portas, e começa a baba, né, como diz o outro, escorrer pela barba dele, para fingir que ele estava, de fato, louco. E o rei, então, fala, vocês me trazem esse homem aí, louco, né? Já não tem tanto maluco aqui na minha região, não, vocês me trazem esse homem, o que eu vou fazer com ele? Vocês estão com tanto medo desse homem e ele está aqui maluco diante de nós. Então, Davi, por conta daquela situação, ele sai da presença do rei, tem a sua vida poupada, usa da sua sagacidade, vamos dizer assim, e então ele e os seus companheiros fogem daquela realidade e seguem a sua viagem, fugindo da inveja, da vaidade e da oposição levantada por Saul. Tudo porque uma palavra foi liberada pelas mulheres daquele local, que Davi matou milhares. Ou melhor, Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. A inveja provoca a ira de Saul. Davi se vê numa situação difícil por causa da vaidade e da inveja de outro homem. Sabe, queridos, às vezes não é fácil manter um coração sensível à voz de Deus quando a oposição, o levante, a dificuldade, os desafios se colocam diante dos nossos olhos. E às vezes, por conta desses desafios, nós acabamos por perder toda a capacidade de interpretar as situações e agir com sabedoria e prudência diante de algumas realidades. Porque se você parar e olhar bem, o que Davi estava fazendo não era apenas mentindo, mas usando de sua sabedoria para poupar a sua vida. Agora, quantas vezes acabamos por perder boas oportunidades porque nos falta sabedoria, que às vezes, em muitas das situações, são atitudes sábias reveladas por meio de um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos, nesse tempo, buscar de forma intensa esse coração quebrantado, sensível à voz de Deus. Mas existem alguns inimigos, né, que por vezes se levantam e nos impedem a alcançar esse coração. O vitimismo, que talvez por muitas e muitas situações tem nos afastado da ação sobrenatural e do cuidar de Deus. Davi, diante daquela realidade, sendo perseguido, enfrentando desafios, apesar de toda a dedicação e comprometimento que ele tinha com o rei e com o povo de Israel, ele passava por momentos difíceis justamente por toda essa lealdade. Apesar disso, Davi não se vitima, não se coloca numa posição de coitadinho, murmurando, declarando palavras de maldição sobre si, sobre o rei e sobre a realidade do povo daquela época. Mas Davi, ele sabe, tem consciência da batalha, sabe do desafio que ele tem diante dos seus olhos e ele não para se lamentar, mas ele prossegue a sua caminhada. Sabe, amados, por vezes a gente para diante de alguns mares, diante de algumas situações, ficamos inertes, paralisados diante de algumas dificuldades, enquanto Deus unicamente
e espera que nós sejamos capazes de marchar e parar, por vezes, de nos vitimar. Parar, por vezes, de nos colocar numa situação aquém daquela que realmente ocupamos. Nós somos filhos chamados a sermos, de fato, filhos de Deus e temos a unção e a ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor sobre nossa vida. Amém? Amém? Então, por que temer? Já diz o cântico, né? Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Nunca perdeu batalhas o Senhor. E aqueles que confiarem e andaram segundo a sua vontade também nunca perderam batalhas. Enfrentaram lutas intensas, mas sempre foram vitoriosos. Mas entenda, a vitória não é de acordo com o padrão que o homem determina, mas de acordo com a majestade gloriosa do Senhor que é revelada em nós e através de nós. Portanto, creia no Senhor, o seu Deus Todo-Poderoso. Mas entenda que algumas dessas batalhas só serão alcançadas por meio de um coração sensível, quebrantado, contrito diante da presença do Senhor. O salmista Davi, ele fala algo muito interessante: louvarei em todo tempo, louvarei em todas as circunstâncias, os meus lábios sempre louvarão o Senhor. E essa é uma verdade que podemos aprender com a vida de Davi. Apesar de ele pecar, de cometer erros, como eu e você em algumas das circunstâncias da nossa vida, ele em todo tempo louvava, adorava, exaltava o nome do Senhor, reconhecia quem de fato era Deus e buscava um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Sabe, a fé, ela só nos levará a experimentar vitórias grandiosas quando o Senhor enxergar em nós esse coração sensível, quebrantado pela presença dEle, que é alcançado por meio de uma vida que busca, de fato, humildade da parte do Senhor. E para alcançar um coração quebrantado, queridos, nós precisamos de algumas atitudes que são extremamente desafiadoras nos nossos dias. Primeira delas, ter uma vida de oração. Sabe, alguém certa vez disse que a oração não é para mudar a perspectiva e o olhar de Deus, mas para que Deus, através do diálogo e do relacionamento com Ele, seja capaz de mudar e transformar as nossas vidas. Às vezes a gente pede algo para Deus de forma insistente, esperando que Ele mude, às vezes, a opinião. Mas a verdade é que, quando clamamos dessa forma, quando ansiamos, nós precisamos não parar de fazer isso, mas entender que a perspectiva e o olhar precisa ser adaptado, transformado, adequado àquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. A oração, essa vida de relacionamento com Deus, de intimidade, onde a gente apresenta a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Não aquela oração que, por vezes, nós fazemos recheada de palavras em entonação especial, né? Aquela oração, né, que até o tom de voz muda, né? Como os escribas e fariseus, por vezes, oravam e apresentavam as suas palavras ao Senhor. Mas a oração, como nós podemos aprender com o próprio Davi: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. O Senhor me quebrou, mas o Senhor pode me restaurar. O pecado me distanciou, mas me traz para perto de novo. Senhor, me molda, me aperfeiçoa, trabalha em mim. Existem tantas coisas que precisam ser aperfeiçoadas em mim. Deus, fique à vontade para operar as suas maravilhas e a obra que o Senhor deseja realizar em mim. No Salmo 15, até o versículo 17, no Salmo 34, perdão, do 15 ao 17, o salmista Davi, ele vai dizer algo muito interessante: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos aos seus clamores.
O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro e os livra de todas as suas angústias. Amém? O Senhor nos livra das angústias. Mas entenda, o Senhor não nos livra das dificuldades, mas das angústias, do desespero, que por vezes elas podem tentar trazer sobre nós. Mas isso é uma realidade para aquele que, como o salmista diz, para aquele que clama, para aquele que fala com Deus, para aquele que desenvolve uma relação de intimidade e de oração diante do Senhor. Ore, ore, ore quando possível e até mesmo quando não for possível. Orem quando a perseguição e a oposição se levantar, quem sabe no seu local de trabalho. Ore quando os problemas e dificuldades venham se levantar ou tentar te abater dentro da sua casa, dentro da sua família. Orem em todo tempo. Ore em tempo e fora de tempo. Ore quando você estiver no trânsito. E aí você não pode, lembrando que não pode nessa ocasião orar de olhos fechados, né? Tem que lembrar disso. Mas ore em todo e em qualquer situação, em todo tempo, em qualquer momento. Ore ao Senhor. Mantenha-se conectado com Deus. Certa vez li uma ilustração num livro muito especial de um homem que fez um desafio de gradativamente, ao longo dos seus dias, aumentar o seu tempo de oração. Ele começou com 10 minutos e no dia seguinte ele foi aumentando gradativamente, até que um momento ele declara: já não posso mais viver sem falar contigo. A mente, o coração, a vida dele buscava estar conectada em relação de intimidade com o Senhor através da oração em todo o tempo. Às vezes ele fazia isso de olhos fechados, às vezes. Sabe, amados, uma vida de oração, uma vida de dependência do Senhor. O salmista Davi, por vezes, a gente vê ele orando, apresentando seus salmos, apresentando as suas orações ao Senhor. Mas outra verdade muito interessante é que uma vida que vence pelo quebrantamento, um coração que experimenta grandes coisas da parte do Senhor, é um coração que desenvolve uma vida de relacionamento e de oração ao Senhor, mas também é um coração que experimenta da provisão de Deus. Quem aqui, ao longo dessa semana, ao longo desses dias, experimentou da provisão do Senhor? Amém? Glória a Deus, amém. Amém? Amém. Pode ser um amém melhor, né? Glória a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem mantido os nossos celeiros, Deus tem abençoado as nossas casas, as nossas famílias, Deus tem guardado a nossa vida. O tolo acha que alcança as vitórias pela força do seu braço, pela força da sua mão. Sabe, amados, quando nós alcançamos vitórias segundo o nosso próprio entendimento, quando nós alcançamos os nossos objetivos segundo a nossa própria força, nós precisamos entender que podemos cair no erro do próprio Jacó antes de ter o seu encontro e a sua vida transformada pelo Senhor, que alcança a bênção trapaceando pela força do seu próprio braço, sem manter uma vida de dependência a Deus. E por conta disso, vive dias extremamente desafiadores e o engano que ele aplica e que ele impõe ao outro, ele experimenta na sua própria vida. A lei do retorno é muito verdadeira na vida desse homem. E, portanto, amados, um coração quebrantado, ele entende que tudo que ele alcança vem do Senhor. E tudo que ele há de alcançar será de acordo com a provisão, cuidado, bênção de Deus sobre a sua vida. No versículo 10 do Salmo 34, o salmista Davi, ele fala: até mesmo os leões, jovens e fortes, passam fome, mas os que buscam o Senhor de nada terão falta. Nada de bom faltará. Às vezes a despensa não vai estar repleta daquilo que a gente mais gosta de comer. Não é verdade?
É sempre que está assim? É. Vai chegando dia 20, 25, aquilo que a gente tinha preparado para o mês já vai acabando, né? Às vezes não chega nem dia 20. Comprei um punhado de biscoito para as crianças, uma semana em casa, acabou essa semana. Falei, volta logo às aulas, né? Mas a provisão é saber que Deus nunca deixará que os seus filhos venham a padecer. Davi, no meio do contexto do livro de Samuel, ele e os seus amigos fogem, ele se vê numa situação difícil e ele tem que comer do pão da consagração. Era ritual. Eles iriam dispensar aqueles pães para que outros fossem preparados para a consagração. Davi, então, ele vai, se alimenta, porque Deus provê para ele. Deus provê para os seus filhos. Amém? Deus cuida dos seus. Nada, de fato, os seus filhos terão falta. Os leões, e, vamos dizer assim, os animais do campo podem padecer, mas os seus filhos receberão da provisão do Senhor. Nem que tenha que cair pão do céu, Deus vai prover para os seus filhos. Amém? Mas só experimentam dessa provisão aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, um coração de fato disponível à ação de Deus. Mas além dessa provisão, desse cuidado demonstrado pelo Senhor, os que confiam nele e buscam um coração cada vez mais quebrantado na sua presença, eles experimentam de livramento e têm, de fato, uma experiência com Deus. Livramento. Quantas vezes nós temos sido livrados pela boa mão do Senhor? O versículo 17, mais uma vez eu leio para os irmãos, ele diz: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Quantos aqui já receberam de livramentos da parte do Senhor tão somente porque clamaram por socorro? Mas às vezes a gente precisa pedir socorro. Quem pratica esporte aí sabe que cada esporte tem, às vezes, uma forma ensinada para os atletas de, vamos dizer assim, declarar que eles foram derrotados para não sofrerem dano maior na luta. Né? No jiu-jitsu ou nas lutas de combate aí, no UFC e tudo mais, quando o cara está para ser derrotado e ele não aguenta mais, o que ele precisa fazer? Quem sabe aí? Gritar para o juiz, me ajuda, socorro, bater, né? Bater 3 vezes, porque às vezes não dá nem para gritar. Não é verdade? E às vezes tudo que a gente precisa é falar: Senhor, eu estou aqui, me rendo, me livra dessa dificuldade, me ajuda no meio dessa prova. Mas os que não alcançaram esse quebrantamento e não buscam de parte do Senhor essa humildade, têm dificuldade para reconhecer a sua necessidade e dependência. Nós dependemos de Deus, amém? Se não for Ele para nos livrar, o que seríamos? O que teríamos? Do que desfrutaríamos se não fosse o livramento e cuidado do Senhor? Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino dos filhos da sua luz. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas. A Bíblia diz que Ele nos tornou mais do que vencedores. A Bíblia diz que Ele guarda, o guarda de Israel, Ele guarda e não cochila 1 minuto sequer no seu cuidado, na sua provisão, no seu zelo pelos seus filhos. Se Deus tem nos guardado e tem nos livrado, desenvolva cada vez mais essa confiança, essa fé que vence pelo quebrantamento e que desfruta de uma experiência de intimidade com Deus todos os dias. Quantos aqui desejam ver grandes revelações da parte do Senhor? Deus tem isso.
Sabe, um dos maiores desafios para nós é entender que a vida cristã ela é sempre progressiva, sempre contínua. Deus tem nos abençoado e feito grandes coisas sobre nossas vidas aqui. Mas na eternidade ao seu lado, tudo será muito maior. Amém? Tudo será. Portanto, eu posso crer que tudo é progressivo. Nós olhamos para a vida de grandes homens de Deus e vemos grandes sinais e maravilhas que Deus operou na vida desses homens e mulheres. Mas pare e pensa comigo. Quantos anos tinha Abraão quando teve o filho? Mais de 100 anos. Quantos anos tinha Moisés quando avistou a terra prometida? Mais de 100. Progressivamente Deus foi revelando sinais e maravilhas. Se você e eu olharmos para a vida de Daniel, nós vemos que esse homem experimentou grandes coisas e nós louvamos a Deus pela vida de Daniel e pela forma como ele experimentou, né, algo grandioso da parte de Deus ali na cova dos leões. Mas quantos anos ele tinha quando ele viveu isso? Possivelmente mais cerca de 80 anos de idade. Já estava no 4º período de rei. Ele serviu a alguns reis e já era o 4º que Daniel servia quando ele contemplou essa grande manifestação do poder de Deus. Algo progressivamente Deus ia revelando aos seus filhos. E tudo isso era fruto de uma vida de experiência e de intimidade com o Senhor. Não podemos nos apoiar naquilo que vivemos da parte de Deus lá atrás, porque senão deixaremos de vivenciar e de experimentar aquilo que Ele reservou para nós ali no futuro. Deus reservou grandes coisas ainda para os seus filhos, amém? Portanto, mantenha uma vida de intimidade, devoção, dedicação ao Senhor. Às vezes não dá para a gente correr como corria lá atrás, né? Hoje eu fui correr com os meninos da embaixada, eu vi que os 30 anos estão já pesando. Né? 30 anos de batismo, tá, queridos? Só para lembrar. O tempo vai passando. Talvez não dê para a gente fazer como antes, mas dá para a gente orar, dá para a gente aconselhar, dá para a gente se relacionar com o Senhor como nunca antes. Porque Deus ele se revela progressivamente para os seus filhos. Ele tem uma vida contínua de manifestação do seu poder e de experiência com Ele, reservada para cada um de nós. Seja você alguém que está aí começando a vida cristã, no seu primeiro ano, nos primeiros meses, seja você uma criança, seja você um adulto já em idade avançada, já com 30, 50, 70, 60 anos, quem sabe, de batismo. Deus ele tem sempre algo especial para nós. Amém? Confie nisso, né? Confie nessa graça, nesse cuidado. E não deixe nunca a sua esperança escapar dos olhos. E mantenha, por fim, mantenha um coração alegre. Versículo 5 do Salmo 34, o salmista Davi diz assim: Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Versículo 6, eu li. Agora, versículo 5, ele diz: os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Às vezes a gente tem ruga porque às vezes é triste demais, né? Vocês repararam, né? Que o tempo vai passando e gente que é muito alegre, geralmente, não tem tanta ruga assim, né? Já repararam isso? Não é à toa que a Bíblia fala que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Né? Até quem é desprovido de atributos físicos fica bonito quando tem alegria.
Não é, queridos? Por quê? Porque a alegria do Senhor nos contagia, nos fortalece, nos encoraja. É interessante que ele diz, os que olham para ele, para quem? Para o Senhor, ficarão radiantes. A gente vê isso na vida do homem de Deus, chamado Moisés. Quando olha para o Senhor, ele precisa descer do monte e ninguém podia olhar para ele, porque a luz que brilhava do seu rosto era intensa. Sabe, amados, quando a gente olha para Deus, algo especial acontece em nós. Algo maravilhoso salta diante dos nossos olhos. E a gente passa a aprender a olhar de forma mais para Deus do que para os problemas e desafios que nós enfrentamos. Sabe, queridos, Davi não entra em desespero nesse salmo, nem tampouco fica extremamente angustiado, porque ele olhou para Deus e sabia em quem ele estava crendo, e ele sabia que ele era poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final, que Deus havia liberado uma promessa sobre a vida dele, e ele poderia sim confiar, apesar das circunstâncias, porque o Deus de Abraão e Jacó estava com ele, o Senhor dos exércitos era o seu refúgio. Ele podia sim se alegrar, porque a sua vitória era certa em nome de Jesus. Assim também é sobre as nossas vidas. Nós podemos desfrutar de alegria mesmo em meio aos desafios. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Nós podemos sim olhar para o Senhor e crer no seu cuidado, na sua provisão, na sua bênção sobre nós e naquilo que Ele há de realizar em nós e por meio de cada um de nós. Deus está, de fato, cuidando dos seus filhos, da vida de cada um dos seus, e nós podemos esperar pela provisão do Senhor. Confie nele e busque esse coração contrito diante da presença do Senhor. Tenha fé, mas entenda que essa fé precisa aprontar e levar você a desenvolver um coração cada vez mais sensível, quebrantado, humilde diante da presença do Senhor. Sabe, às vezes a dureza que carregamos conosco nos impede de experimentar a grandeza do favor de Deus. Sabe, Davi, ele sabia que ele era baixinho, o menor da casa de seu pai, ele sabia de onde Deus o havia tirado, aonde Deus o havia levado. Ele sabia que o gigante só havia sido derrotado porque Deus estava com ele. Não tem gigante nenhum que vá ao chão pela nossa própria força. Apenas pela graça, favor de Deus em nós e através de nós. Permita que esse quebrantado coração seja achado da parte do Senhor ou pelo Senhor na sua vida, na sua caminhada diária. Eu quero orar contigo, mas antes disso, eu quero pedir o pessoal que faça aí uma canção, não sei se estava no esquema? Quero pedir o pessoal que adore e logo depois eu quero orar com você, tá bom? Logo depois eu quero convidar você a juntos falarmos com Deus e dedicarmos a nossa vida ainda mais a Ele. Você pode se colocar de pé? A gente canta melhor mesmo de pé, né? Então nós vamos glorificar o nosso Deus, declarar que Ele é digno de honra, de glória, de louvores, e levantar as nossas mãos, que é um gesto de entrega, um gesto de rendição. O pastor falou isso, né? Que nós precisamos nos render. Você possa levantar as suas mãos, declarando isso.
Vamos orar? Quero orar com você nesse tempo. Coloque sua vida diante do Senhor, apresente seu coração a Ele. Eu sei as batalhas que você tem enfrentado, mas não se sinta esmorecido, nem tampouco enfraquecido. Não permita que o seu coração venha a ser endurecido diante dos desafios. Deus é com você e você há de vencer. Tenha fé, absoluta confiança no Senhor. Não permita que a tristeza tome conta, mas tão somente confia naquele que te guarda. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos o quanto Tu és bom, o quanto a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia é o que de fato tem nos mantido de pé nesse tempo. Ó Deus, não há ninguém como o Senhor. Não há, ó Deus, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós queremos esperar pela Tua provisão. Enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos, enquanto uns confiam na sua própria força, em outras criaturas, em outros deuses, nós declaramos que só Tu és Senhor, só Tu és poderoso, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. É o que Deus reservou para aqueles que o esperam, para aqueles que o amam. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa confiança, essa esperança seja renovada no coração dos Teus filhos nesta noite. Que, ó Deus, um coração sensível à Sua voz, sensível ao toque do Teu Espírito Santo, seja encontrado em nós, ó Pai, um coração humilde que se coloca à disposição para aprender do Senhor, a aprender por meio das circunstâncias. Ó Deus, nós aprendemos com o Teu filho Davi, que mesmo em meio às circunstâncias não deixou de confiar e adorar ao Senhor. Portanto, ó Deus, nós queremos viver cada vez mais dessa forma, confiando e adorando a Ti. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, possa, Espírito Santo do Senhor, os Teus filhos serem renovados pela ação do Senhor nessa noite. Sejam aqueles que aqui estão, sejam aqueles que acompanham esse tempo em suas casas. Ó Deus, algo especial e sobrenatural possa o Senhor operar sobre nossas vidas nesse tempo, e que possamos confiar naquele que grandes coisas fez, tem feito e ainda fará na vida daqueles que nele esperam. Em nome de Jesus é que nós adoramos. Amém e amém. Que Deus o abençoe grandemente, que seja uma semana maravilhosa para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar adorando? Isso? Vamos terminar adorando. Que Deus dê a você algo especial e uma semana maravilhosa, com a graça e o favor de Deus sobre sua vida. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela